Ciao fratelli, sorelle, amici del mio canale YouTube Mauro Vendrusculo Alpes. Questo è il sexto capítulo da série onde estarei falando da saga de immigrati italiani dalla Itália al Brasile. E sempre estarei oferecendo estes conteúdos à família da minha mãe, Roni Maria Vendrusculo, que é neta de um imigrante chamado Carlo Vendrusculo, que nasceu em 1882 em Oderzo, na província de Treviso, e se casou com Maria Soldeira. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, os imigrantes italianos entraram no Brasil por São Paulo, ali pelo Porto de Santos. De São Paulo eles iam trabalhar nas fazendas de café, no Porto do Rio de Janeiro, e pelo Espírito Santo, onde também iam trabalhar como contratados nas fazendas de café, meio que uma semi-escravidão. E também sendo distribuídos da mesma forma para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, e ganharem um pedaço de terra para plantarem grãos, como foi prometido pelo governo brasileiro antes da saída deles da Itália. As terras que a maioria dos imigrantes recebiam estavam localizadas na Serra Gaúcha. Isto ocorreu nas décadas de 1870, 1880, 1890, quando milhares deles viajaram para o Brasil por terem uma vida muito pobre na Itália. Muitos deles eram meeiros nas terras das famílias mais ricas. Essa história de meeiros não é bem assim, porque 2/3 ia para o patrão e 1/3 ficava para as famílias italianas que moravam juntas em um casarão, em um estaleiro, moravam todas juntas em uma propriedade que tinha quartos divididos, que tinha os estaleiros, que tinha as estrevarias, etc., onde eles dormiam e comiam e viviam. No dia da saída dos imigrantes para o Brasil, o sacristão da igreja tocou o sino com as badaladas que simbolizavam a morte. Ele entendeu que todos partiram para sempre e disse: para nós não mais existem, não estão mais conosco. Suas casas estão vazias, seus campos abandonados. É uma espécie de morte. Estão vivos, mas para nós é como se estivessem mortos. Mas eles procuravam a cucanha, a sorte grande, a fortuna. Cucanha é uma expressão que também quer dizer pau de sebo. No Brasil, o governo contratou vários demarcadores de terras e os italianos não paravam de chegar aos milhares. Os demarcadores de terras na Serra Catarinense usavam a seguinte regra para demarcar as divisões que seriam destinadas às famílias dos colonos. Todos os pedaços de terra deveriam ter pelo menos uma fonte de água, um córrego, um riozinho. Teria que ter um acesso direto para um rio que passava por entre os morros das serras do sul do Brasil, que hoje a gente sabe que é a Serra Gaúcha. Por este motivo, as terras eram estreitas e compridas, algumas com 200 metros de comprimento, 200 por 125. Ao serem convocadas, as famílias ganhavam algumas poucas ferramentas para derrubarem as matas e trabalharem a terra, como facão, foice, machado, enxada, um pouco de grãos de milho, trigo, feijão, arroz, etc. E mais outros grãos. E também sementes para serem plantadas. Além disso, também ganhavam uma espingarda para se defenderem dos animais ferozes que habitavam as suas terras aqui no Brasil. Temos o caso do desaparecimento de uma menina de 7 anos de idade, que nunca mais foi encontrada. Somente sangue e as vestes nas matas fechadas. Eles reuniram todo o povo que morava ao redor daquele fato que ocorreu, foram para as matas. Mas dizem que ouviram o rugido da onça e pernas para que te quero, e nunca mais voltaram à mata e também não encontraram mais a menina. Essas onças, elas comiam pequenos animais, comiam galinhas, comiam pequenos bezerros que eram de propriedade destes colonos. E depois soube-se que essa onça foi morta por um caçador. Os rios eram usados para se locomoverem para os seus destinos, como os colonos que foram com pequenos barcos a vapor para a colônia dos Bugres,
Hoje é na cidade de Caxias do Sul, a colônia dos bugres. Acessavam as terras de barco pelo rio Caí. Pelo rio Taquari também eles iam para as suas colônias de Alfredo Chaves, que hoje é Veranópolis, Garibaldi, Bento Gonçalves. Com barcos menores, pelo Rio das Antas, os barcos subiam rio acima o máximo possível, distribuindo famílias e mantimentos para essas famílias. Depois retornavam pegando produtos que já estavam às margens dos rios para serem levados e comercializados em Porto Alegre. Porto Alegre, no início, era Porto dos Casais, né? Aí diz um humorista que os casais se separaram e daí virou Porto Alegre, né? Brincadeira. O transporte entre as propriedades era feito a pé ou a cavalo, ou nos lombos de mulas usados para o transporte dos poucos pertences que esses colonos possuíam. Para as famílias que tinham filhos grandes e um pouco de dinheiro, eram dadas uma colônia de terra, cerca de 250 mil metros quadrados, ou 25 hectares. As famílias que tinham filhos pequenos e pouco ou nada de dinheiro, recebiam meia colônia de terra, 125 mil metros quadrados, ou 12 hectares e meio. Os imigrantes ficavam abandonados no meio das matas. O início foi muito difícil, pois não sabia onde estavam e não viam o sol, porque a mata era muito fechada. Mas a fé que eles tinham em Deus superava todas as adversidades. Eles comiam em tigelas de terracota. Tigela de terracota é tigela feita de barro queimado, com talheres de madeiras. Faziam fogo em locais abertos com a fascine. O que é a fascine? Eram pequenos galhos de árvores e arbustos, gravetos, de madeira recolhida das árvores que eram abundantes. Guardavam alguns alimentos na esporta, que era uma sacola de trança. Comiam polenta com radite. O queijo era tão escasso que eles cortavam fatia mais fina que a hóstia do padre, diziam as crianças. E o kraut. O que é o kraut? Um repolho macerado e guardado com sal em vasilhame de madeira. Também bebiam o vintorcio, que era um vinheto cozido e recozido. Cozinhavam e recozinhavam com água e bagaço de uva, vinpicò. O meu nono falava vinheto. O pai dizia em italiano para os meninos gulosos e famintos: El ócio engorda, crepe el gozo. Eles improvisavam as habitações em buracos de grandes árvores ocas ou em pequenas cavernas de pedras. O travesseiro eram casacos, as cobertas eram ramos de folhas secas, tipo feno, que eles usavam como colchões e como cobertores. Mais tarde passaram a utilizar as palhas de milho para substituir esses enxovais de dormir. Quando se mexiam, faziam barulhos. Eu me lembro, na casa do meu avô e da minha avó, os colchões eram, claro que tinha tecido, um saco de tecido, e cheio de palha de milho. Às vezes a gente tinha que distribuir certinho, porque as palhas de milho iam tudo para um lado. E a gente se mexia, se movimentava e fazia barulho. Antes de dormir, eles rezavam o terço sob a direção do pai ou do homem mais velho da casa, do nono. Já na cama, eles rezavam: Vao in letto colangelo di Dio, no son certo de levare, vos signore che savi, tre grazie me dare, confession, comunion, olio santo, in nome del Padre, del Filho e del Espírito Santo, così sai. Pela manhã bem cedo, só vou chamar uma vez, dizia o papai, pigarreando, exigindo respeito. Uma pigarreada do pai fazia estremecer os filhos, que os amavam, mas sobretudo eles temiam e respeitavam muito os seus pais. Lavavam o rosto em gamelas de manhã cedo, todos com a mesma água. A água era escassa. E a mesma toalha. Depois de 14 filhos e os pais se lavarem e se enxugarem, a água já não estava mais em condições de limpeza e a toalha melecava mais do que enxugava. As moradias eram construídas, montadas, sempre próximas dos riachos, para ajudar no abastecimento, para beberem água, para beberem, fazerem o asseio e lavarem as roupas da família. Banho era raro eles tomarem,
quanto muito lavavam os pés, o rosto e algumas partes antes de dormirem. Os calçados, chinelos, eram feitos de madeira, zócoli, tamancos, madeira de árvores. Tinha uma árvore específica para fazer os tamancos, l'alberi de zócoli. No sábado, tomamos banho na Gamela. É a segunda vez este ano. O pai e a mãe lavaram os pés e as pernas até os joelhos, as mãos e os braços até os cotovelos e passaram um paninho no pescoço. Eu fiz o mesmo, muito faceiro. Vamos para a igreja, vamos laqueza. Eles derrubavam as matas, tocavam fogo para limparem a área que seriam as plantações. Todos trabalhavam juntos de sol a sol, homens, mulheres e crianças, cada um com as suas possibilidades físicas, ajudando no processo de desbravamento das terras do sul do Brasil. As crianças faziam pequenos trabalhos e as mulheres não, as mulheres faziam trabalhos pesados tanto quanto os homens. Por este motivo, as mulheres tinham que ser fortes, com ancas largas. As mães diziam: polenta e lates larga leculate, polenta e leite engrossa as nádegas. Ah, como eu gostaria de ter um namorado, dizia a nena, que era magrinha, não tinha peitos fartos, não tinha nádegas e não tinha quadril, não tinha quadris largos. Parecia que passaram dela uma plaina de São Giuseppe. Papai dizia: feia você não é, minha querida filha, contudo não tem seios, não tem nádegas e nem coxas. Quem vai querer casar com você? Para casar precisa ser mulher forte, robusta, de boa estrutura física. Assim, tão magrinha, como poderá amamentar os seus filhos? Como poderá ajudar o marido nos pesados trabalhos da terra? Enfrentar o frio, enfrentar a fome, enfrentar a sogra, se não tem estrutura. Precisa ter corpo, e corpo você não tem. Melhor é você ficar solteira e ficar em casa. Minha nona Rosa Sari Vendrúsculo, quando via as meninas da família, dizia: tá bonita, tá gorda, tá forte. Mais tarde, os colonos construíram casas de tábuas serradas à mão. Uma vez nós, os Vendrúsculos, do Adelino Vendrúsculo, estávamos serrando lenha com o nosso tio José Maria Vendrúsculo e serramos a cabeça de um dos nossos primos, o Baúco do Gerson, o menorzinho, que estava pentelhando embaixo do cavalete que segurava a tora para ser serrada. Saiu bastante sangue, meu Deus! A avó Rosa se apavorou e gritava: Maria Verdina, Maria Verdina, Maria Verdina. Balqueto, Balqueto, por Dio. Mais tarde ainda construíram casas de pedras grudadas com barro, como se fossem taipas cobertas com lascas de madeira, de coqueiro e outras árvores. Na casa do meu avô e da minha avó, os chiqueirões eram fechados com taipas de pedras. A gente recolhia pedra na lavoura, nosso tio José Maria Vendrúsculo ia empilhando, ia fazendo as taipas, e daí este era o chiqueirão dos porcos que viviam assim mais livres. O chiqueirão era bastante grande. Também passaram a construir assoalhos com madeira bruta e madeira resistente. Eles se alimentavam 2 vezes ao dia: a colação às 9 horas da manhã e o merendim às 15 horas da tarde. À noite tomavam sopa, ou durante o filó comiam abóboras cozidas na água, amendoins, pipocas, milho verde, quando era a época. Não havia assim propriamente uma janta montada, como conhecemos hoje em dia. Quando um filho falava que um dia seria rico, o pai dizia: avá, um poro balcoto cometi, restare rico? Estas palavras não machucavam os jovens, só serviam de incentivo para este povo de fibra, este povo de coragem. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitas outras histórias para serem contadas destes lutadores e sonhadores que desbravaram as terras do Brasil.
Se inscrevam no meu canal do YouTube, me ajudem a continuar pesquisando e contando as histórias de nostri antenati. Que Dio benedica a tutti noi.